Hoje, no Opção Saúde, vamos tratar de uma doença crônica com tendência evolutiva e que causa muito desconforto às mulheres, a endometriose. Os sintomas, tratamentos, cirurgia, tudo isso você confere agora no Opção Saúde. E para esclarecer e tirar nossas dúvidas sobre endometriose, recebemos o professor da Unesp de Botucatu e ginecologista Newton Leite. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Juliana, em nome da Faculdade de Medicina de Botucatu, Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, do Serviço de Ginecologia, chefiada pelo professor assistente adjunto Dr. Rogério Dias, a oportunidade para a gente poder conversar um pouco a respeito dessa doença que acomete muito frequentemente as mulheres, principalmente na idade reprodutiva. Doutor, então para a gente começar, explica para a gente o que é a endometriose. Bem, endometriose é a presença das células do endométrio. O endométrio é a camada que reveste o útero, né? É a camada que as mulheres menstruam todo mês. Então, todo mês, no ciclo menstrual, as mulheres têm uma descamação desse endométrio, que sai em forma de menstruação, em forma de sangue menstrual. Nesse sangue menstrual, essa camada é descamada e algumas células vivas, que são as células do endométrio, né? Então, essas células, elas podem proliferar ou crescer ou implantar fora do útero. Então, toda a presença dessas células fora do útero ou dentro da cavidade pélvica ou em todos os órgãos são possíveis de encontrar endometriose, elas podem se implantar. Então, endometriose é a presença das células endometriais fora da cavidade uterina. Isso que se chama de endometriose. Doutor, e a endometriose, ela pode ser transmitida hereditariamente? Até o século passado, nas décadas anteriores, é muito difícil de fazer o diagnóstico de endometriose. Então, muitas mulheres poderiam até ter a doença e não terem sido diagnosticados. Então, fica difícil você correlacionar as mulheres que hoje têm o diagnóstico de endometriose com as suas mães ou suas avós, né? Uhum. Então, esse fator hereditário às vezes fica um pouco, mas 8% das mulheres, cerca de 8 a 10% das mulheres, tem algum antecedente familiar de endometriose, ou seja, a mãe, ou seja, a irmã e assim por diante. Então, parece haver um certo fator hereditário na endometriose. E quais os indícios podem indicar que uma mulher pode ter a endometriose, doutor? Bem, os primeiros sintomas podem aparecer tanto nos primeiros ciclos menstruais, na adolescência, ou até pré-adolescente pode ter endometriose e serem assintomáticos, né? Esses sintomas, geralmente, com maior frequência, elas apresentam um quadro de cólica menstrual, que nós chamamos cientificamente de dismenorreia, né? Ou algomenorreia. Algo quer dizer dor. Então, as mulheres têm dor na menstruação, elas podem ter algum desconforto, né? E esse desconforto pode ser o mais variável possível, do mais leve para o mais intenso, esse fator. Outro sintoma importante que as mulheres podem ter é a dispareunia, que a gente chama, é dor na relação sexual. Geralmente tem uma dor no fundo da vagina, na região pélvica, no próprio abdômen inferior, né? Que são alguns sintomas que podem acontecer. Então, os principais sintomas é a cólica menstrual intensa e progressiva, ou seja, aquela cólica menstrual que começa no período da adolescência e que ela vai se tornando cada vez mais intensa, mais frequente e com os medicamentos, né, cada vez tendo que usar medicamentos mais potentes, ou associação de medicamentos, ou até que recorrer a certos prontos-socorros para tomar medicamento injetável. Então, nessas pacientes, a chance de ela ter endometriose é grande. E um outro sintoma que a mulher pode ter é algum grau de dificuldade para engravidar, que nós chamamos de infertilidade ou até esterilidade, né, em umas mulheres. E naqueles casos também de esterilidade sem causa aparente, ou seja, a mulher pode ter também infertilidade ou esterilidade sem ter sintomas de dor. Então, muitos que a gente chama de esterilidade sem causa aparente. Então, essas mulheres podem ter também endometriose e não ter os sintomas de dor.
Doutor, agora os exames de imagem, eles podem contribuir na hora de diagnosticar a endometriose? Diante de uma anamnese ou numa forte suspeita de endometriose, esses exames de imagem podem nos ajudar, tanto para deixar mais evidente o diagnóstico ou até mesmo para localizar o local dessa doença, né? Então, os exames que a gente pode utilizar é a ultrassonografia transvaginal, é um exame que, quando bem realizado, e às vezes nós utilizamos um preparo intestinal, muitas vezes usamos um preparo vaginal também, colocando gel no fundo da vagina, que facilita e muito as imagens, principalmente da endometriose de ovariano, e a endometriose a gente chama de septo retrovaginal, que é uma endometriose profunda, que acomete os intestinos, pode acometer o reto e mais frequentemente o reto sigmoide, que é a parte inferior do intestino. É isso que eu ia até lhe perguntar. Alguns pacientes sentem dor, né, ao evacuar, ao urinar. Se a endometriose, ela também acomete outros órgãos, então ela pode, além do útero, por exemplo? A endometriose pode acometer qualquer órgão. Existem casos descritos na literatura médica, mostrando endometriose até em nariz, em orelha, né? Então, uma endometriose pode acometer, na verdade, qualquer órgão pode ter endometriose. Na região, na cicatriz umbilical pode ter endometriose, no intestino, na bexiga. Mas só as mulheres? Só as mulheres, né? É uma doença exclusiva das mulheres, né? Cerca de 16% das pacientes que têm endometriose pode ter endometriose principalmente no trato urinário. O local mais frequente do trato urinário é a bexiga, né? Seguida do ureter, do rim e da uretra. Outro órgão principalmente acometido é o sigmoide do intestino, é o reto sigmoide, que acontece em torno de 1 a 25% dos casos, você tem um envolvimento do sigmoide, que é do intestino, e essa é uma doença infiltrativa, uma doença que a gente compara, nós chamamos hoje de um câncer benigno. Eu sempre digo que o comportamento da endometriose é um comportamento semelhante a um câncer, né? Porque ela acaba pode muitas vezes ser infiltrativa. É lógico que a endometriose não é letal, como o câncer, né? Ninguém morre de endometriose, né? Mas os sintomas e a evolução da doença pode ser, em alguns casos, ela pode ser evolutiva como câncer, ou também não, né? Ela pode ser uma doença que pode permanecer estável por muitos anos. Bom, infertilidade e endometriose. Você confere mais sobre essa relação no próximo bloco do Opção Saúde, que volta já. O Opção Saúde está de volta e hoje falando sobre uma doença crônica que acomete algumas mulheres, a endometriose. E para tirar todas as nossas dúvidas, nós recebemos aqui o ginecologista Newton Leite. Doutor, o estresse, a ansiedade, os fatores emocionais, eles podem contribuir na piora do quadro de endometriose? Não existem estudos que comprovem isso, mas aparentemente sim, né? Porque a endometriose é uma falha do sistema, parece dos mecanismos da formação da doença ou da causa da doença, parece ser alguma falha imunológica. E a gente sabe que o sistema imunológico muitas vezes está relacionado ao estado de estresse dos pacientes. O estresse pode causar uma imunossupressão, uma certa falha do sistema imunológico. Todos os dias nós estamos produzindo algumas células, mesmo células cancerosas, né? E essas células são destruídas pelo sistema imunológico. Então o estresse, a gente acredita que pode ser um fator agravante, né? Que pode facilitar a formação da endometriose. Como acontece no câncer, né? Como nós podemos ver, essas células, elas implantam em lugares fora do útero. E quando essas células, a gente acredita que essas células caem na cavidade, tanto como ela volta na menstruação, o endométrio volta pelas trompas e cai dentro da cavidade pélvica da mulher. Mas o sistema imunológico vai lá e destrói essas células. Então, talvez uma falha nesse sistema imunológico pode facilitar a implantação dessas células endometriais e, assim, a formação da endometriose.
Agora, nos momentos de dor, como os pacientes devem proceder? Tem alguma coisa que ajuda, algum analgésico, uma bolsa de água quente? Tem alguma dica? Sim, tudo ajuda, na verdade, né? O estado emocional também ajuda, o uso de analgésicos, principalmente os anti-inflamatórios, tomar cuidado com o anti-inflamatório, de preferência a prescrição por médicos e não por muito tempo, porque as complicações dos anti-inflamatórios são principalmente do trato gastrointestinal e a mulher pode vir a ter alguma gastrite, algum sangramento intestinal. E vai depender do estado, do grau, da intensidade dessas dores, né? Muitas vezes tem que recorrer à associação do anti-inflamatório com algum antiespasmódico associado, às vezes, em muitos casos, até com opioides, que são analgésicos de maior intensidade, né? Porque muitas mulheres não respondem ao tratamento convencional. É lógico que o uso de bolsa também pode ajudar, né? Porque você tem, como a acupuntura também pode ajudar nas situações de crise, né? Quem trabalha com acupuntura usa o tratamento, principalmente algumas agulhas que são colocadas na orelha e acabam ajudando também. A prática de esportes, atividade física também acabam amenizando um pouco a dor e a atividade física no dia a dia também pode ajudar a melhorar o desconforto, né? A gente sempre incentiva as mulheres que têm endometriose, que têm dor, a praticar algum esporte ou praticar alguma atividade física. E isso pode melhorar o desconforto, porque quando se faz alguma atividade física, você acaba liberando alguns neurotransmissores a nível cerebral, a serotonina, a noradrenalina, e esses neurotransmissores acabam modulando a sensação de dor. Então, a prática esportiva, a atividade física, são atividades que podem melhorar, sem dúvida, o desconforto da mulher. Doutor, a questão da maternidade acho que ainda é a maior das preocupações das mulheres, né? Por que a endometriose ela pode causar a infertilidade? Bem, esse é um assunto importante e que aflige muito as mulheres e é o medo da não maternidade, né? Da dificuldade em ter filhos. Então, desde que a mulher começa a brincar com boneca, ela já está sonhando em ser mãe, ela já está treinando para ser mãe. É até instintivo, né? né? Hormonalmente, as mulheres sentem necessidade de se reproduzir. Então, né? as mulheres têm um grande medo, muitas vezes quando procuram o médico no consultório, é uma grande dúvida que elas têm se realmente elas vão poder ser mãe. Né? Então, a endometriose, ela pode ou não causar infertilidade. A gente sabe que a endometriose, em torno de 40% a 60% das mulheres que têm infertilidade é causado pela endometriose. Então, mas não necessariamente quem tem endometriose vai ter dificuldade para engravidar. Então, por isso que nós falávamos que a endometriose é uma doença enigmática, ou seja, uma doença muito desconhecida, em que os sintomas e as consequências delas são muito variáveis. Como que a endometriose causa infertilidade? Ela pode causar por fatores mecânicos, ou seja, ela pode causar alguma obstrução na trompa, entupir as trompas, como se fosse uma laqueadura, então obstrui essas trompas, e com isso ela não consegue engravidar. Mas também tem outras mulheres que têm as trompas normais, mas que também não engravidam. Nós classificamos a endometriose em endometriose mínima, endometriose leve, moderada e grave. Mesmo as que têm endometriose mínima, que são lesões muito, às vezes, invisíveis. Existe endometriose oculta, que a gente chama, em que você olha dentro da cavidade da mulher, no abdômen, que não encontra lesão nenhuma. Mas quando você faz uma biópsia, colhe o material e lá você acaba encontrando endometriose, que chama endometriose oculta. Então, o fator mecânico parece ser fácil de ser entendido, mas existem outros fatores também, que são fatores imunológicos, relacionados ao sistema imunológico, que a doença acaba produzindo alguns fatores imunológicos que acabam dificultando a mulher de engravidar. Existem outros fatores também endócrinos, né, que a produção de alguns hormônios, a alteração do LH, que é um hormônio luteinizante que a mulher produz no ovário. Existem trabalhos mostrando que essas mulheres têm um certo defeito, um certo erro na produção do LH. Então, são múltiplos fatores que a endometriose acaba determinando a dificuldade em engravidar. Mas nem sempre, não é toda mulher que tem endometriose que vai ter dificuldade para engravidar.
Doutora, a nossa equipe de produção conversou com a Sandra Alves, que mesmo com endometriose, ela teve 3 filhos. Vamos ver. Eu senti um desconforto muito grande durante a menstruação. Eu senti dores intensas, um fluxo menstrual muito abundante e uma dor no lado esquerdo. E fazendo vários exames, foi constatado que eu tinha endometriose. Embora a maioria das pessoas ache que tem endometriose e não engravida, eu tive 2 gravidez antes da terceira, sem problema nenhum. A segunda até tomando anticoncepcional. Uns 2 anos após que eu tive a minha terceira filha, eu tive que fazer a cirurgia para a retirada do útero, porque eu estava tendo muito problema, eu tinha muitas dores e a dor aumentou muito. Eu sou prova viva de que endometriose não deixa a mulher sem poder engravidar. E foi um sucesso a gravidez, sem problema nenhum, não tive problema nenhum em engravidar. Tive 3 filhos, os 3 saudáveis, sem problema nenhum, com endometriose. Bom, doutora, a Sandra é um bom exemplo aí, né? Um exemplo bem sucedido. Agora, tirar o útero é a solução definitiva para resolver o problema? Esse depoimento eu ia reforçar o que eu havia dito anteriormente, que endometriose não nem sempre quem toda mulher que tem endometriose vai ter infertilidade ou dificuldade para engravidar. Uhum. Retirar do útero não é sem dúvida a causa, a cura da endometriose, porque a endometriose não está relacionado ao útero, na verdade. A endometriose está relacionada à produção, a essas células fora do útero. Na verdade, o que você pode dizer que você vai ter uma cura definitiva da endometriose, não pela retirada do útero, mas você teria que fazer uma oforectomia, ou seja, a retirada dos ovários dessa mulher. Aí sim, você diminuiria, tornaria essa mulher, na verdade, uma menopausa. Então, ela não vai ter mais a produção dos hormônios, porque essas células são hormônio dependentes. Uhum. Então, elas precisam de hormônio para manter. Então, a retirada do útero não vai resolver o problema da mulher e essas mulheres podem continuar com dor e, assim mesmo, podem ter uma progressão da endometriose. Então, para você resolver o problema, na verdade, o que você tem que retirar são os ovários, no caso, mas a gente só faz uma conduta radical em alguns casos selecionados, principalmente em mulheres que já tiveram filhos, porque se ela retirar os ovários, ela não vai conseguir mais ter filhos. Sim. Então, é uma conduta radical e na verdade, é a última conduta que você pode utilizar numa mulher para o tratamento da endometriose. Principalmente porque essas mulheres são acometidas em idade fértil, em idade reprodutiva, e que muitas ainda não tiveram filhos. Mas, sem dúvida, se você retirar o útero e os ovários, essas pacientes vão ter um controle da dor e da endometriose também. Bom, e no próximo bloco vocês vão ver em quais casos a cirurgia é indicada. A gente volta já com Opção Saúde. Voltamos com a Opção Saúde, hoje recebendo aqui o ginecologista Newton Leite, tratando sobre um processo inflamatório crônico, a endometriose. Doutor, a presença de cistos no ovário, de miomas, podem ser sinais de que a pessoa tem endometriose? Mioma não. Mioma é uma outra patologia, uma outra doença em que você tem alguma formação de alguns nódulos no útero, mas que não tem nada a ver com endometriose. Então, mioma e endometriose não tem uma relação em termos de causa e efeito, né? Uhum. Os cistos ovarianos, em alguns casos, podem ser endometriose, mas tem algumas características usuais que as imagens geralmente mostram com muita facilidade, principalmente a ultrassonografia transvaginal, que são alguns cistos típicos de endometriose e que geralmente eles não regridem com tratamento hormonal ou com tratamento com anticoncepcional. Os cistos funcionais é muito comum serem formados nos ovários, principalmente nas mulheres, às vezes elas não ovulam, você tem um recrutamento, forma os folículos de onde saem os óvulos da mulher, mas que às vezes não rompem, que são os folículos não rotos, ou onde rompe o folículo, forma um coágulo dentro, que muitas vezes são chamados de corpo lúteo, que é fisiológico e que eles desaparecem. Já os cistos de ovário que são relacionados à endometriose, que nós chamamos de endometrioma,
que é comum nas mulheres também que têm endometriose, esses cistos podem ser endometriose. Doutor, agora, em quais casos a cirurgia é indicada? Essa é uma grande dúvida que existe entre os pacientes e até com os médicos. Nós não podemos sair fazendo laparoscopia, fazendo cirurgia em toda mulher que tem cólica menstrual. Então nós temos que reservar a cirurgia principalmente para aqueles casos que não respondem ao tratamento, principalmente com tratamento hormonal ou anticoncepcional, e que você tem, pelo exame físico e pela anamnese, evidências importantes de que essa mulher tem endometriose. Então, nesses casos que não respondem, até para o diagnóstico, às vezes é importante você fazer ou uma laparoscopia ou uma laparotomia. Nós preferimos a laparoscopia porque é menos agressivo à mulher. E também a cirurgia indicada naqueles casos que são progressivos e que a mulher passa a ter algum desconforto importante, principalmente se for a nível de sigmoide do intestino, elas podem ter sangramentos, podem ter quadros de obstrução intestinal, sangramentos quando comete a bexiga, sangramentos urinários importantes, ou dores que não respondem ao tratamento, principalmente naquelas doenças que você tem invasão profunda, ou seja, endometriose profunda, que nós chamamos, principalmente do septo retrovaginal, que é a região atrás do útero, e cervical, que nessa situação a endometriose não responde muito aos hormônios, né? Tem trabalhos mostrando que esse tipo de doença tem uma quantidade menor de receptores ao hormônio, então elas não respondem. Quando você dá o hormônio, ela não responde ao tratamento. Então, em certas situações, nessas situações, tanto para o diagnóstico, que não responde ao tratamento, e naqueles casos você tem uma possível progressão dessa doença em que você tem que tratar. Mas tem que deixar bem claro que não é toda mulher que tem cólica menstrual que tem que fazer cirurgia. Não é bem assim. Primeiro nós instituímos algum tratamento para ver se há melhora. Se não há melhora, você tem indicação de fazer algum tipo de procedimento diagnóstico ou até cirúrgico. Doutor, agora há pouco você citou a videolaparoscopia. Como que ela funciona? Como que é essa cirurgia? Bem, a videolaparoscopia começou a ser feita em torno de 1989, é uma técnica um pouco recente no mundo todo, em que você tem uma visão da cavidade da mulher, você faz uma incisão no umbigo de mais ou menos 1 centímetro ou 10 milímetros, em que você vai passar uma câmera ou uma ótica em que você vai olhar dentro da cavidade e ver se você tem alguma lesão. Então você faz uma incisão de 1 centímetro sob anestesia no umbigo e você pode fazer 1 ou 2 incisões mais abaixo, que você vai usar algumas pinças, alguns instrumentos cirúrgicos para você poder ter uma avaliação de toda a cavidade. E ao mesmo tempo ela permite em que você possa avaliar o grau de lesão. E se as trompas, que é onde a mulher faz a lacadura, na verdade, que é o local onde as mulheres fazem a lacadura, são muito frequentemente comprometidas pela endometriose. Então você pode avaliar injetando um contraste, que nós chamamos de azul de metileno, pelo útero e ver se essas trompas estão permeáveis. Dessa forma você pode dizer para a paciente se ela tem uma trompa comprometida ou não. Se tiver uma trompa comprometida, o grau de dificuldade dessa mulher vai ser maior. Nós nunca dizemos em que ela não vai engravidar, né? Porque existem também os falsos positivos, os exames falsos positivos. Mas ela vai ter um grau de dificuldade maior e muitas vezes até indicação de fazer algum outro método de reprodução assistida, uma fertilização, ou que chama popularmente aí de bebê de proveta, ou inseminação artificial, que não é bem a inseminação artificial, na verdade você tem que fazer o bebê fora do útero e colocar dentro do útero. Então, a laparoscopia é um método que permite o diagnóstico e o tratamento. E dessa forma nós podemos fazer até a ressecção das lesões, a retirada dos cistos de ovários que porventura venha a ter, algumas lesões de bexiga, até a ressecção de intestino quando comprometido e que não responde ao tratamento. Você pode fazer também pela videolaparoscopia. Mas também nada impede que seja feito também pela laparotomia. Mas nós preferimos sempre a laparoscopia, porque a laparoscopia é um método de diagnóstico e tratamento menos agressivo e que você vai comprometer menos
a doença, porque quando você faz uma cirurgia, você pode causar também outras aderências, ou seja, neoaderências, novas aderências, que são estruturas que fazem com que grudem as estruturas dentro da barriga e você pode aumentar, piorar mais o grau de comprometimento de fertilidade dessa mulher. Porque na maioria das vezes essas mulheres têm algum certo grau de dificuldade para engravidar. Doutor, atualmente o tratamento clínico da endometriose é realizado com o uso de hormônios tomados sem pausa. Inibir a menstruação auxilia no desconforto que essa doença traz? Sim. A inibição da menstruação, você vai ter menos ciclos com sangue, menos ciclos dolorosos, né? Então, sem dúvida, se a mulher tomar um anticoncepcional contínuo, outra medicação contínua, ela vai ter menos desconforto, menos ciclos, menos frequentemente. Mas isso, alguns trabalhos têm mostrado, alguns estudos científicos, que isso não é verdade em termos de melhora da evolução da doença. Os trabalhos não evidenciam que o fato de você não menstruar ou você melhorar o sintoma de dor, você vai melhorar a progressão da doença, né? Então, infelizmente, alguns trabalhos mostram que você não melhora a evolução da doença. Você sim apenas melhora a dor, mas não a evolução da doença. Bom, doutor, infelizmente estamos chegando ao fim aqui do programa Opção Saúde, nosso tempo já está acabando. Queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, por ter esclarecido todas essas dúvidas que acho que muitas mulheres têm em relação à endometriose. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e muito obrigado também. Obrigada pela participação. Bom, gente, a Opção Saúde, então, fica por aqui, mas continua nas redes sociais. Então, se você tem alguma sugestão de tema, mande pra gente através do nosso site. E também assista aos nossos programas já exibidos. É só acessar www.tv.nesp.br/Opção Saúde. E eu te espero no próximo programa. Até lá!